Então você tá querendo ficar todo estiloso? Corre na loja e procure a aba do canal do gráfico e adquira nossas estampas personalizadas. Também sendo possível adquirir direto pelo nosso canal do YouTube na aba loja. Corre e venha usar as nossas estampas exclusivas. E aí pessoal, sou Bruno Pascoal, estamos em mais um canal do gráfico. Eu andei ausente aí por umas 2 ou 3 semaninhas, mas eu tava precisando tirar um tempo para relaxar. Vamos considerar que foram mini férias e agora vamos voltar. Lembrando que se vocês tiverem sugestões de vídeos, sempre podem deixar logo abaixo aí que em algum momento nós traremos, beleza? Como foi o caso do vídeo de hoje. No vídeo de hoje foi uma dúvida que alguns de vocês já tiveram. Como que eu meço, como que é calculado, existe uma fórmula para uma lombada quadrada? O meu cliente me passou um livro, um catálogo, uma revista e eu tenho que mandar a lombada para a gráfica, já medida, tudo certinho. Como funciona? Primeira coisa, o que é uma lombada quadrada para quem não sabe? Estão vendo esse livro aqui? Esse livro é só um exemplo, ele tem essa lombada quadradinha e ele é passado cola para segurar aqui essa lombada. Então isso é a lombada quadrada. Segunda coisa, se existe uma fórmula para calcular, como que funciona? Tem gente que fala de algumas fórmulas por aí, não sei o que, eu vou dizer como eu faço, porque eu já tentei usar alguma fórmula, já tentei usar calculadora, acabam tendo algumas variações. Por quê? Primeira coisa que você precisa saber quando você vai medir, depois eu vou falar o porquê que tem essas variações. Primeira coisa é, quantas páginas vão ter no seu livro? Então vamos supor, um livro com 10 páginas vai ter uma dimensão, uma espessura, um livro com 100 páginas vai ter outra, mas também outra coisa que vai variar é o tipo de papel e a gramatura do seu papel. Então, primeira coisa, faça o miolo para descobrir quantas páginas vão ter depois de diagramado, e aí você também vê com o seu cliente em qual tipo de papel ele vai rodar, porque isso também vai variar muito. Uma coisa é você rodar, por exemplo, num sulfite 90 gramas, outra coisa é um sulfite 115, outra coisa é você rodar num couché 115 gramas, então isso vai variar muito o tipo de papel. Não é só a quantia de páginas, não é só o tipo, mas também a gramatura. Então peça para o seu cliente todas essas informações. Uma vez que você tem a quantia de páginas e que você tem o tipo de papel e a gramatura, o que eu, Bruno, recomendo? Entre em contato com a gráfica que vão rodar. Entre em contato e pergunte, falem assim, eu quero saber com um livro, vamos supor que você vai fazer um livro, só um exemplo, no sulfite 90 gramas e você tem 100 páginas. Você vira e fala, eu quero fazer um livro de 100 páginas e eu quero no sulfite 90 gramas e eu quero que vocês me informem qual que é a medida da lombada para eu poder montar minha capa. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é isso. Por quê? Lá na gráfica eles vão ter um micrômetro. Não sei se todas as gráficas trabalham assim, mas seria o ideal para ter uma precisão melhor. Vão ter um micrômetro e esse micrômetro, eu vou deixar uma imagem aí em algum lugar para vocês saberem como é. Ele consegue medir décimos de milímetro e aí eles vão contar a quantia de folha, vão pegar esse micrômetro, vão medir e te passar. Deu 10 milímetros, deu 3 milímetros e meio de lombada, deu 5 milímetros e 75 de lombada. E aí você vai montar com isso que eles vão te passar. Por que é importante você ver isso com a gráfica? É o jeito que eu mais recomendo. Primeiro, tem gente que fala, entra no site tal, que lá você coloca o tipo de papel, coloca a gramatura, a quantia de páginas e ele vai calcular para você. Por que nem sempre funciona? Inclusive eu vou mostrar um site desses aqui para vocês. O que eu vou mostrar é o da Chambril, tá? Não, o que acontece? Se você medir o tipo de papel lá da Chambril, que foi comprado da Chambril, aquele papel, ele vai te dar uma lombada muito precisa ou bem próxima, ainda assim pode ter uma variação. Só que necessariamente a gráfica que você está rodando não usa o papel da Chambril. Se ele estiver usando um papel de uma outra marca, vai ter variação. Pode acontecer. Eu falo isso por experiência própria, tá? Papéis, não importa que é sulfite 90 gramas. Você pegou da marca X e eu tenho da marca Y, pode acontecer variação quando você vai medir a lombada. Então isso é muito importante. Então peça para a gráfica a sua lombada. Eles vão pegar esse micrômetro, vão contar a quantia de páginas, vão medir e vão te passar. É o jeito mais preciso. Só que existe sim a possibilidade de você usar esses sites, por exemplo. Vou mostrar logo logo. Só que quando eu recomendo usar esse tipo de site? Porque eles têm uma variação. O da Chambril eu fiz alguns testes, ele varia em torno de 1 milímetro. Aí vocês podem falar, nossa, mas 1 milímetro não é nada, 1 milímetro para menos, 1 milímetro para mais. Faz diferença quando a sua lombada é algo exato. Vamos supor que essa lombada aqui, e que é o meu caso, em questão da lombada
com o verso da capa, ela é igualzinha. Só que em relação à frente da capa, ela acaba com essa imagem aqui, é de um arame aqui. Então, se ela tivesse uma variação para dentro, o arame ia aparecer na lombada, se tivesse para fora, ia aparecer também. Só que como o verso aqui, ele é bem diferente, ele é igual, na verdade, à lombada, na gráfica eles conseguem fazer um ajuste fino lá, 1 milímetro não seria problema, eles conseguiriam compensar isso. Mas vamos supor que você tem uma capa que toda a contracapa dela vai ser uma coisa preta e a frente da capa e o verso da capa vão ser uma coisa branca. Essa variação vai aparecer, seja 1 milímetro, que pode aparecer 1 milímetro de filete branco dentro da capa, da lombada, quanto que pode aparecer na sua contracapa, 1 milímetro de filete preto, na sua capa, então não é muito preciso. Se a sua lombada for sempre igual à imagem que tem na capa, na contra, então uma variação pequenininha, isso daqui ó, se der uma variação de 1 milímetro, não teria problema, aí você pode arriscar usar essa calculadora. Lembrando que não é a coisa mais precisa do mundo, lembrando que o que eu sempre recomendo é entre em contato com a gráfica, passe as especificações e pegue a lombada correta, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês. Vocês nesse momento devem estar vendo aqui o site da Chambril, eu vou deixar o link aí na descrição. Vocês vão vir aqui em cálculo de lombada, ele vai ter uma calculadora para você. Primeira coisa, quantia de páginas. Vamos supor que eu jogue lá 100 páginas. Coloquei aqui 100 páginas, escolho a gramatura, vamos supor que eu queira 90 gramas, é só um exemplo, tá? Vocês vão clicar aqui em calcular e pronto, ele te deu que um papel 100 páginas de um papel 90 gramas vão dar 5 milímetros de lombada. Vamos supor que eu aumentasse essa lombada para vocês verem a importância, na verdade eu vou aumentar a gramatura, para vocês verem a importância da gramatura do papel. Eu vou colocar aqui a Chambril não tem 115 gramas, então vou colocar aqui uns 180 gramas, por exemplo, vou calcular. Já deram 11 milímetros de lombada, ou seja, mais do que dobrou o tamanho. Então isso é muito importante também, se atentem. Ai, Bruno, mas posso confiar nisso? É como eu falei, eu, Bruno, não usaria. Eu usaria só numa situação onde se a lombada tiver uma variação de 2, vamos extrapolar, 2 milímetros, seja da capa ou da contracapa entrando na lombada, ou da lombada entrando na contracapa ou na contracapa, aí não tem problema para você, pode arriscar usar essa calculadora. Nos testes que eu fiz não teve uma variação maior que isso, mas sempre recomendo. Entre em contato com a gráfica e passe as especificações e peça para eles calcularem para você a lombada e te passarem essa informação. A gráfica vai te falar, eu quero uma lombada de 5 milímetros, então vocês pegam e fazem a lombada com esses 5 milímetros. Se a gráfica falar é 6 milímetros e meio, montem com 6 milímetros e meio, que foi o que a gráfica passou. É o jeito mais seguro de você poder ter uma lombada mais certinha para o seu trabalho. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, senta aquele like, compartilha, se inscreve caso não seja ainda inscrito, não deixe de colocar comentários aí na descrição se você conhece uma outra calculadora que você gostaria de indicar e que você fez experiências e que você acha que foram mais precisas, coloquem logo aí abaixo. Coloquem também as experiências que já tiveram, se já tiveram uma experiência ruim. Eu mesmo já tive, infelizmente eu tinha uma lombada preta e a capa era branca, a contracapa era branca, acabou aparecendo um filetinho das capas no meio da lombada, justamente por errar nessa medição. Eu confiei numa calculadora na época e me dei mal. Então coloquem logo abaixo aí as suas experiências pra gente compartilhar um com o outro. E é claro, se você gostou, senta aquele like, compartilha, se inscreve caso não seja ainda inscrito e não deixe de indicar o canal para os amigos. E fiquem ligados, pessoal, em breve eu vou trazer vídeos aqui para o canal. Eu vou trazer 4 vídeos mostrando tanto no Illustrator, Corel, InDesign, Photoshop, como você fazer um gabarito para uma capa de lombada quadrada. Então eu vou mostrar como você deixar, beleza, você já tem a sua medição de lombada, qual é a margem de segurança, quanto de espaço eu deixo aqui para um vinco, quanto de espaço eu deixo aqui do corte de margem de segurança, quanto de sangria eu deixo na minha capa. Eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando tudo isso, assim como eu tenho outros vídeos mostrando margem de segurança e sangria de folder, panfleto. Eu vou deixar alguns links aí na descrição e alguns no card rolando. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço para todos vocês e falou!